Beleza. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, para quem não me conhece. Eu sou a criadora do Maêutica e é um prazer estar finalmente aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre literatura. Infelizmente, estarei só eu aqui hoje, então vocês vão ter que me escutar tagarelar um pouquinho sobre esse livro aqui, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, que é um livro que está na lista da Unicamp. E é um livro muito interessante, ele é bem curtinho, tem uns 30 e poucos poemas, e a gente vai desenrolar sobre ele hoje. Eu não sei muito bem como as meninas têm conduzido as oficinas aqui, mas eu acho que é legal passar um pouquinho da minha visão de como eu estudo uma obra literária para um vestibular. Eu acho que isso também faz parte de todo o processo, porque eu sei que é assustador, que às vezes a gente se sente meio perdido e não sabe muito por onde começar, então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Sempre que eu começo a estudar uma obra literária, a gente começa estudando essa obra pelo autor. E nesse caso é o José Paulo Paes. Ele é um senhorzinho, infelizmente ele faleceu não faz muito tempo, então ele é um autor contemporâneo. E ele é da geração de 45. Então ele veio depois da Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Então ele não tem nada desse formalismo que a gente vê em autores mais antigos. Ele foi autodidata em vários idiomas, o que é uma coisa muito legal de saber, e ele veio de uma origem muito humilde. Não teve acesso à educação tão fácil, o que torna ele ter escrito esse livro e ter se tornado quem ele se tornou uma coisa muito fora do comum, né? Enfim, uma coisa que é importante da gente saber é um fato da vida dele que aparece várias vezes no decorrer desse livro, é que ele perdeu a sua perna esquerda por causa de uma doença e teve uma complicação, enfim, ele perdeu a sua perna. E isso vai aparecer algumas vezes durante esse livro, mas a gente vai chegar lá. Bom, agora vamos pensar no título. O título é Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Prosas, a gente pode pensar em duas conotações diferentes. A primeira é no sentido de prosa contrário de poesia. Quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em estrofes e versos, mas o contrário da poesia é a prosa escrever um texto normal. Mas a gente também pode pensar em prosas como algo sendo prosaico. O que é algo prosaico? É algo do cotidiano. Então, prosas, o José Paulo Paes está escrevendo nesses seus poemas coisas sobre o dia a dia, tipo família, infância, a velhice, a adolescência, a história dos avós e coisas assim. E prosas seguidas de odes mínimas. Então, primeiro a gente tem a parte das prosas e depois a gente tem a parte das odes mínimas. E a gente vai chegar nas odes mínimas daqui a pouco. Ok, então entrando um pouquinho mais nessa parte das prosas. A gente tem 20 prosas aqui e todas as vezes, em todas as prosas, tem alguma coisa relacionada à ironia ou ao humor. Ele foi um senhorzinho muito bem-humorado e muito de bem com a vida. Então ele sempre estava tentando banalizar e ver o bonito no banal, o bonito no dia a dia. Eu separei aqui alguns poemas para a gente dar uma lida juntos e tentar interpretar. Eu sei que interpretar poemas é uma coisa um pouquinho mais difícil e eu definitivamente não tenho o conhecimento técnico para ensinar vocês a interpretar um poema, mas eu vou passar como eu interpreto um poema. Eu tô aqui com a edição da Companhia das Letras, que é essa daqui, e o primeiro poema que eu escolhi para a gente dar uma analisada é o poema. Um segundo. A Casa. Vejam que esse é um poema que traz muito essa coisa da lembrança da infância e de como eram as coisas antigamente. Ele tá na página 33, se você tá com a mesma edição que eu tô. A casa. Vendam logo esta casa. Ela está cheia de fantasmas. Na livraria, há um avô que faz cartões de boas festas com corações de purpurina. Na tipografia, um tio que imprime avisos fúnebres e programas de circo. Na sala de visitas, um pai que lê romances policiais até o fim dos tempos. No quarto, uma mãe que está sempre parindo a última filha. Na sala de jantar, uma tia que ilustra cuidadosamente o seu próprio caixão. Na copa, uma prima que passa ao ferro todas as mortalhas da família. Na cozinha, uma avó que conta noite e dia histórias de outro mundo.
No quintal, um preto velho que morreu na Guerra do Paraguai rachando lenha. E no telhado, um menino medroso que espia todos eles. Só que está vivo. Trouxe-o até ali o pássaro dos sonhos. Deixem o menino dormir, mas vendam a casa. Vendam-na depressa. Antes que ele acorde e se descubra também morto. Então, isso daqui a gente pode perceber que o eu lírico está pensando na infância dele e está pensando num período muito distante. Faz muito tempo que isso aconteceu. E uma coisa legal desses poemas do José Paulo Paes é que eles estão em vários trazendo um contraste entre o sonho e a realidade. Parece que está nesse limbo, sabe? Quando a gente está acordando e a gente não sabe muito bem se a gente está acordando, se a gente está sonhando e, enfim. Então, esse poema aqui trouxe sobre essa coisa da família e da infância. Além disso, em vários poemas a gente consegue ver paradoxos, ou seja, contrastes. E isso é uma coisa para você prestar atenção também. Outra coisa que você pode prestar atenção nesse livro é que não tem preciosismo linguístico. O que isso significa? Não tem palavras todas difíceis que a gente tem que olhar no dicionário para entender. São palavras relativamente simples, são coisas do nosso cotidiano. Novamente, são coisas prosaicas. E aqui, logo no comecinho, na dedicatória desse livro, ele dedica a memória de Fernando Góes, que um dia chamou de poesias um livro seu de crônicas. E isso é uma coisa que é a cara da Unicamp cobrar, porque está relacionando dois gêneros diferentes. Então, a gente tem aqui o gênero de crônicas, que são histórias pequenas que estão geralmente contidas em jornal e que elas falam algo sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Pegam um fato do cotidiano e transformam numa história. E nessa parte de prosas, é exatamente isso que o José Paulo Paes está tentando fazer. Ele está tentando pegar coisas do dia a dia que são tão normais e que passam tantas vezes batidas e transformar em poesia, em algo bonito, porque essa, no final das contas, essa é a beleza, de chegar no fim do dia e ter vivido a sua vida e falar, uau, é a minha vida e é minha. Ok, essa foi a parte das prosas. Agora, vamos para as odes mínimas. Então, são 20 prosas seguidas de 33 odes mínimas. E o que são odes mínimas? Tá aí uma grande ironia desse texto. Porque ode é algo que remete à Grécia Antiga e é algo muito grande. É tipo um louvor. Você faz ode a um deus, ou, sei lá, um ser mitológico ou coisa assim. É uma coisa muito grande. Só que ele tá louvando coisas mínimas. E essa é uma grande ironia. E é uma auto-ironia também, porque a primeira ode que ele faz é a ode à minha perna esquerda. A perna, justamente, que ele perdeu. Então, de novo, traz esse caráter nostálgico e memorial. E aqui também um tonzinho mais ácido. Ele faz algumas críticas a coisas da modernidade, que é um tempo que está tendo muitas mudanças, os anos 90, e o mundo está se modernizando e ele está vendo tudo isso, tendo saído de uma infância muito humilde. E ele está vendo tudo isso e ele está achando um pouquinho estranho. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Uma coisa importante é que, se cair no vestibular, para você saber se é uma prosa ou uma ode mínima, todas as odes mínimas, todos esses poemas começam com a alguma coisa. Então, tem um a com crase. Por exemplo, ode mínima a minha perna esquerda, ou ode mínima a bengala. Então, se tem um a com crase na frente, ou ao, é porque é uma ode. E, novamente, são poemas, às vezes muito curtos, às vezes muito longos, e não tem nada desse formalismo de versos e estrofes e coisas fechadinhas. É tudo bem livre. E uma palavra que pode cair no seu vestibular sobre isso é a questão do concretismo, que é uma ênfase na visualidade. Então, no poema de Ode à Minha Perna Esquerda, ele faz um jogo com as palavras de colocar elas em lugares estratégicos para dar mais movimento e mais fluidez ao texto. Isso é uma estratégia bem legal que ele usa e, de novo, é um reflexo da geração de 45. Ele faz muitas críticas nisso daqui. Por exemplo, vamos ler um poema juntos. Vamos ler a Ode à Bengala. Ela diz assim: Contigo me faço pastor do rebanho de meus próprios passos.
E é isso, a Ode à Bengala. Às vezes é um poema muito curtinho e é para ser assim, tem um propósito. E novamente essa questão autobiográfica do José Paulo Paes. Ahn, Vamos ver mais um poema que vai trazer o link com a próxima coisa que eu quero falar com vocês. Isso daqui é A Ode aos Óculos. Só fingem que põem o mundo ao alcance dos meus olhos míopes. Na verdade, me exilam dele com filtrar-lhe a menor imagem. Já não vejo as coisas como são. Vejo-as como eles querem que eu as veja. Logo, são eles que vêm, não eu que, mesmo cônscio de logro, lhes sou grato. Por anteciparem em mim o Édipo curioso de suas próprias trevas. De novo, é um poema, não é nada muito complicado, não tem uma linguagem muito complicada, mas uma coisa importante desse texto aqui, que foi, na verdade, uma questão da Unicamp do ano passado, na segunda fase, é que o José Paulo Paes traz várias referências a outras obras e a outros autores. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, ele trouxe referência ao Édipo. Édipo é um mito da mitologia grega, que ele matou o seu pai, casou-se com a sua mãe sem saber, e quando ele descobriu que ele tinha casado com a sua mãe, ele retirou os próprios olhos. E, enfim, é meio pesado, mas dentro desse contexto do poema faz sentido. Eu trouxe aqui para vocês a questão da Unicamp do ano passado, que foi uma da segunda fase e trouxe a intertextualidade com outros dois textos. A gente tem aqui em uma das prosas, chama Canção de Exílio, e faz referência à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E essa questão pedia para relacionar com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e com uma música do Chico Buarque de Holanda. Então, a Unicamp, ela gosta muito de trazer essa intertextualidade e é importante que você consiga olhar para um texto e olhar para outro texto e conseguir comparar esses dois e ver diferenças e semelhanças. Ok, quase terminando. Vamos falar sobre a relação com as outras obras que esse livro aqui tem. É muito importante quando a gente está estudando para o vestibular e lendo a coletânea de livros que nós consigamos fazer relações com outras obras da coletânea. Por quê? Como eu disse, a Unicamp gosta de trazer essa questão da intertextualidade, e são poucas questões de literatura. Então, se você consegue relacionar com outra obra, provavelmente vai cair uma questão sobre isso. Eu consigo ver algumas relações. A primeira foi com Casa Velha e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Por quê? Por causa do tom irônico. Então, o José Paulo Paes tem esse teor ácido que o Machado de Assis é muito conhecido por ter e o Lima Barreto também. Então, a gente pode ter alguma questão relacionando essa acidez e essa ironia que os autores que eu mencionei trazem. Além disso, a escrita é muito parecida com a de Morangos Mofados, porque o autor de Morangos Mofados foi contemporâneo a José Paulo Paes. Então, são dois autores contemporâneos que possuem uma escrita semelhante, mas as histórias não têm muito a ver. Enfim, é importante você ficar atento a essa intertextualidade. Tô vendo aqui minhas anotações para ver se eu não esqueci de falar nada com vocês. Acho que não. Então, um resumo rapidão. Esse livro aqui, a gente tem prosas, que são os textos mais curtinhos, e são textos que falam de coisas prosaicas, ou seja, coisas do dia a dia. Então, provavelmente pode cair um textinho desse e você vai ter que interpretar. Lembrando que o José Paulo Paes veio de uma origem muito humilde e que esses textos estão trazendo coisas de lembranças. Então, família, infância, história familiar e coisas assim. E também temos as odes mínimas, que começa aí a ironia, porque ode tem que ser uma coisa importante, ele faz ode a coisas muito pequenas e do dia a dia, e traz essa auto-ironia para falar da perna dele que ele perdeu, ou dos óculos, ou da bengala. E ele faz algumas críticas a algumas coisas, como a tecnologia ou o capitalismo, e a gente tem o concretismo aqui, que é o negócio de colocar palavras de um jeito diferente para dar uma fluidez maior ao texto. Então, é basicamente isso. Obrigada por estarem aqui comigo. Quero agradecer aos meninos de desenvolvimento de sistemas que estão ajudando a gente com esse podcast. Tem sido ótimo. E eu encontro vocês no próximo podcast.
Foi?